Rússia em caos. Belgrado está desenhando. Uma microexplosão apaga uma posição do exército russo perto de Volchansk. A cidade está em total apagão. Sem luz, sem água, só pânico após os ataques noturnos. E agora o Kremlin está processando seu próprio povo por danos de guerra. Forças russas terão que devolver dinheiro por casas destruídas pelo próprio exército. Drones, flautas e fúria. O império está desmoronando por dentro. Quanto tempo até a Rússia finalmente quebrar? Bem-vindo ao Ukraine Today, eu sou Zorislava Kolesnikova. Vamos mergulhar no assunto? Rompimento de barragem na região de Belgorod. Posição do exército russo alagada perto de Volchansk. Um desastre enorme atingiu as linhas de frente russas. A barragem na região de Belgorod, na Rússia, se rompeu, levando areia junto. Fluxos poderosos de água do reservatório de Belgorod invadem o rio Siversky Donets, inundando posições militares russas e isolando unidades inteiras. Quase por acaso. De acordo com fontes das forças de defesa ucranianas, esta barragem foi seriamente danificada durante um ataque noturno. Pela manhã, o nível da água no reservatório havia caído mais de 1 metro, desencadeando uma onda que varreu trincheiras, bunkers e veículos blindados russos. A água efetivamente isolou diversas unidades inimigas que cruzaram o Siversky Donets de suas forças principais. De acordo com a mídia russa e o governador regional Vyacheslav Gladkov, vários foguetes HIMARS atingiram o alvo, danificando prédios técnicos, o mecanismo de elevação de um dos portões e a crista da barragem. O ataque danificou várias partes da barragem. Um segundo ataque poderia levar ao colapso da barragem e à inundação de vilarejos próximos, onde vivem cerca de 1.000 pessoas. Autoridades locais teriam começado a preparar planos de evacuação e abrigos temporários na cidade de Belgorod para os moradores das áreas em risco. A inundação teria atingido unidades de brigadas russas, assim como elementos do 6º Exército, incluindo as divisões e o 44º Corpo de Exército. Tropas russas agora relatam equipamentos perdidos e solicitam assistência de emergência ao seu comando. Forças do sistema de drones ucranianos realizaram um ataque de precisão em uma barragem na região de Belgorod, na Rússia, confirmado em 26 de outubro pelo comandante do SBC, Robert Madaibrud. Após uma barragem no reservatório de Belgorod ter sido danificada, a água escapou para a enchente. O plano do Siversky Donets inundou áreas próximas e interrompeu a logística militar russa perto de Volchansk, na região de Kharkiv. Viktor Trehubov, chefe de comunicações das Forças Conjuntas, comentou dizendo: algumas brigadas russas agora estão tendo dificuldades porque a água inundou suas zonas de implantação e suprimento. Isso claramente afetou a prontidão de combate deles. Alguns dos planos deles tiveram que ser alterados. É um desenvolvimento positivo para nós, para os defensores na frente sul de Slobodansk. Várias brigadas não estão apenas desativadas, mas agora enfrentam grandes problemas logísticos que vão forçá-las a reduzir a atividade e repensar suas ações. O reservatório de Belgorod, construído no Siversky Donets, transbordou após a destruição da barragem, elevando drasticamente os níveis de água. Isso paralisou a logística russa, interrompeu os movimentos e criou novos perigos para os grupos inimigos na frente de Kharkiv. Os danos à barragem podem causar inundações na planície de inundação de Siversky Donets, em partes da região de Kharkiv e em vários assentamentos fronteiriços da Rússia. O rompimento da barragem literalmente variou as defesas de Moscou e mais uma vez mostrou que a guerra iniciada está voltando a inundar seu próprio território. Apagão em Belgorod, cidade fronteiriça da Rússia, ficou sem energia e água após ataque noturno. A cidade russa de Belgorod e os distritos ao redor mergulharam na escuridão após um ataque noturno poderoso que causou danos massivos à infraestrutura de energia da região. O governador Vyacheslav Gladkov confirmou que apagões rotativos serão implementados após o incidente.
De acordo com fontes russas, explosões sacudiram a cidade no final do dia 5 de outubro, supostamente atingindo a subestação de energia luz. Logo depois, um grande incêndio começou no local, cortando o fornecimento de energia e água em várias cidades. Há danos significativos no fornecimento de energia em 7 municípios. Quase 40 mil moradores ficaram sem eletricidade. Na manhã de 6 de outubro, 24 localidades ainda permaneciam sem eletricidade. Cerca de 5.400 moradores da cidade de Belgorod ainda estavam sendo afetados. Vladikov também relatou danos menores à infraestrutura em toda a cidade. Janelas de um prédio comercial foram estilhaçadas. Havia carros escondidos e o telhado de uma casa particular foi perfurado por fragmentos que caíram. Destroços de mísseis interceptados causaram vários incêndios na cidade. Não houve vítimas. Canais locais do Telegram publicaram vídeos mostrando bairros inteiros ficando no escuro, com moradores filmando o momento em que as luzes se apagaram. Alguns relataram ter ouvido várias explosões antes do início do apagão. O apagão é um lembrete contundente de como a guerra iniciada pela Rússia continua se voltando contra ela, à medida que a escuridão se espalha cada vez mais pelo seu próprio território. A Rússia processa seus próprios cidadãos por obter compensação por danos de guerra. As autoridades da região de Belgorod, na Rússia, estão exigindo que os moradores devolvam o dinheiro destinado à reconstrução de suas casas destruídas. Oficiais alegam que algumas vilas, na verdade, não foram atacadas e agora querem de volta até 40 mil rublos em indenização de famílias que já perderam tudo. Por quanto tempo o Kremlin vai continuar processando seu próprio povo pelas consequências da sua própria guerra? E por quanto tempo os russos vão permanecer em silêncio enquanto seu governo literalmente retira a ajuda das vítimas? As autoridades da região de Belgorod estão tentando, por meio dos tribunais, recuperar uma compensação de até 40 mil rublos dos moradores do distrito de Shebekino por moradias danificadas, valor que foi destinado a eles em 2023, supostamente porque alguns assentamentos, na verdade, não teriam sido alvo de ataques. Muitas decisões tomadas pelas autoridades russas simplesmente não podem ser explicadas por motivos racionais. Por que eles estão fazendo isso é uma questão totalmente diferente. Talvez seja simplesmente para colocar as pessoas ainda mais à força e de forma mais assertiva em seus devidos lugares. Até agora, em todos os casos, os tribunais ficaram do lado dos moradores. Ao mesmo tempo, o Sberbank continua debitando dinheiro das contas dos cidadãos, mesmo sem decisões judiciais. E claro, queria pedir para que vocês não entrem em contato porque a preparação dos documentos é absolutamente óbvia. Aqueles cujas casas, por exemplo, foram destruídas nas últimas 2 semanas. Processar dados, solicitações e pedidos agora não seria muito correto, já que passou-se muito pouco tempo. Como Putin não tem intenção de parar a guerra, os problemas estão sendo repassados para o povo. Para quem mais eles iriam repassar esses problemas, afinal? Tudo que acontecer, seja aumento de impostos, algum tipo de dinheiro sendo tirado, sei lá, dos chamados agentes estrangeiros, tudo isso, na verdade, vai para o mesmo balaio. Ou seja, há dificuldades orçamentárias, mas quem vai acabar pagando por isso são as pessoas comuns. Parece que prometeram pagar uma indenização e até o próprio Putin ordenou que as casas destruídas fossem reconstruídas. Precisamos urgentemente intensificar significativamente nossos esforços coletivos para restaurar totalmente e reconstruir completamente tudo que foi tragicamente destruído, para realmente ajudar as pessoas a retornarem com segurança às suas cidades e vilarejos queridos, sempre que as condições de segurança permitirem de fato. E o Glazkov até chegou a relatar os avanços na reconstrução. Nós... Temos cerca de 47 mil casas danificadas ou destruídas. Já restauramos cerca de 42 mil. Sim, tem algumas casas em Shebekino que tivemos que restaurar 14 vezes. Por exemplo, a compensação por propriedade parcialmente ou totalmente perdida. Totalmente perdida. Antes de ser levado ao nível federal, esse pagamento era de 50 e 100 mil, respectivamente. Agora são 75 e 150.
Até o momento, mais de 66 mil pessoas já receberam esse pagamento, totalizando mais de 4 bilhões de rublos. Infelizmente, essa lista continua crescendo. Novas moradias, mesmo se estivermos falando apenas da região de Belgorod, dificilmente é possível comprar algo lá por menos de alguns milhões de rublos. Mesmo que você decida construí-lo sozinho, os materiais de construção estão tão caros agora que com 150 mil você dificilmente conseguirá comprar qualquer coisa. Então, em termos de restaurar o que foi destruído, esse dinheiro é simplesmente uma piada. É simplesmente uma forma de calar as pessoas, nada mais. As centenas de apelos das vítimas que aparecem regularmente na internet falam por si só. Minha casa está com buracos no telhado, as janelas estão quebradas, as portas estão danificadas. Estamos com medo. O que a gente deve fazer? Já pedimos ajuda. Minha filha ligou. Ninguém está nos ouvindo. Não temos onde morar. Por favor, nos deem a oportunidade de receber uma indenização pela nossa moradia. Queremos sair daqui, mas por algum motivo, as autoridades estão negando isso. Mas isso não é tudo. Devido às dificuldades na economia russa, as autoridades de Belgorod decidiram não restaurar as propriedades danificadas, daqueles que foram embora até a guerra acabar. Nós Analisamos cuidadosamente e em seguida tomamos a importante decisão de restaurar totalmente os serviços habitacionais essenciais e a infraestrutura de transporte público. Para todos os moradores da região de Belgorod, cujas casas e meios de transporte foram danificados durante os bombardeios e que agora deixaram o território da Federação Russa, lidaremos com a restauração tanto dos bens móveis quanto imóveis após o fim da operação militar especial. então decidiram não pagar pelo aluguel de moradias temporárias e forçar todos que saíram a voltar e viver sob bombardeio. Isso também está errado. Está absolutamente e inequivocavelmente claro que um número significativo de pessoas partiu para a região de Moscou, especificamente os moradores de Belgorod. E até o dia de hoje, eles estão firmemente e categoricamente se recusando a voltar para suas casas e suas vidas anteriores. Não podemos dizer que o perigo acabou completamente. Mas, por outro lado, entendemos claramente a tendência. A tendência, graças a Deus, é positiva. Temos ensino presencial, creches e escolas. Por isso precisamos nos encontrar com as pessoas, conversar com elas, explicar as coisas, oferecer ajuda e trazê-las de volta para casa. É absolutamente óbvio que as autoridades não se importam nem um pouco com as pessoas. Quanto mais pessoas morrem, mais fácil fica. Porque se elas forem mortas, e melhor ainda, se não restarem parentes, seria melhor se todo mundo fosse exterminado. Aí não vai precisar pagar nada. Isso é certo. Assim como eles preferem registrar as pessoas como desaparecidas em vez de mortas, só para não terem que pagar a indenização. O único estranho é que nesses centenas de apelos, os moradores pedem dinheiro e moradia, mas não pedem o fim da guerra, que é a causa direta dos problemas que enfrentam agora. Drones sacodem a Rússia, terror noturno, civis em pânico. Uma noite aterrorizante em Bataisk, região de Rostov. Moradores caminham em meio a explosões e ao som de drones sobrevoando. A cidade, também conhecida como entroncamento ferroviário, tremia enquanto as pessoas corriam para se proteger e vozes gritavam de medo. Até mesmo as redes sociais russas agora apontam alvos e debatem onde os drones ucranianos deveriam atacar em seguida. Será que Moscou está perdendo o controle do próprio quintal? E será que os centros civis agora estão realmente em perigo? Relatório completo a seguir. O que é isso? Foi uma noite agitada em Bataisk, na região de Rostov. Até lá, os drones amigos chegaram na noite de 21 de outubro. Caramba, fiquei com tanto medo que viesse pra cá. Relata-se que Bataisk é um importante entroncamento ferroviário de triagem. Mas o que também chama atenção é que os próprios russos agora estão sugerindo para onde os drones ucranianos deveriam voar. Gente, aqui Maum! Vocês têm que acertar o Kremlin. Vocês erraram as coordenadas. Enquanto isso, a maior usina de processamento de gás de Orenburg e a refinaria de petróleo de Novokubichels pararam completamente as operações após o ataque de drones ucranianos. Embora na própria Rússia digam algo diferente.
Em Orenburg, é um caso clássico. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia negou que houvesse incêndio na usina de gás, mas imediatamente enviou bombeiros para lá para apagar as chamas. Claro, na Rússia, a verdade já foi proibida há muito tempo, quando tudo está pegando fogo, mas os relatórios dizem que está tudo calmo. E as usinas provavelmente não voltarão a funcionar tão cedo. Afinal, segundo os relatos, os trabalhos de restauração só devem começar pelo menos no início de novembro. Então, qual é o objetivo principal? Paralisar o maior número possível de instalações energéticas na Federação Russa para criar um desequilíbrio. Por exemplo, tirar de operação o maior número possível de instalações na parte central da Federação Russa, que é exatamente o que está acontecendo agora com todo tipo de subestações, para que as instalações em outras regiões da Federação Russa fiquem sobrecarregadas e sofram com a supersaturação. Três ocupantes eliminados, forças especiais de operações, combatentes infiltraram-se atrás das linhas inimigas e destruíram posições inimigas. Enquanto isso, Trump anunciou uma nova arma secreta. Existe uma arma que muita gente nem sabe que existe, e eu comecei a trabalhar nela há 4 anos. Claro, Trump não poderia deixar de enfatizar a superioridade dos Estados Unidos sobre a China, inclusive em termos de tecnologia militar. Os Estados Unidos têm muitos desenvolvimentos, uma grande variedade de armas e todo tipo de projetos em diferentes estágios de implementação. Alguns já estão nos estágios finais, outros estão apenas pela metade, e alguns ainda estão só no papel, sendo planejados. Mas, devido à superioridade econômica dos Estados Unidos, mais uma vez, eles têm muitos projetos potenciais diferentes. De novo, a questão aqui é a escala. Eles podem produzir 1 ou 2 protótipos e se gabar de que já os possuem. Mas aqui, a verdadeira questão é sobre a quantidade. Enquanto isso, à medida que drones russos continuam a violar o espaço aéreo europeu, o chanceler alemão anunciou a criação de uma unidade federal para combater drones e um centro de proteção contra a VANTS. Isso é um bom sinal. É um bom sinal que pelo menos algo está sendo feito na Europa para combater a ameaça russa, porque ninguém sabe o que fazer em relação aos drones russos. Mas aqui, pelo menos, alguns passos foram dados. Como eles serão implementados, quando serão implementados, com que rapidez, com que eficácia, ainda vamos ver, mas, de qualquer forma, é um avanço positivo. Isso mostra que eles entendem, que reconhecem a ameaça. Eles percebem que, neste momento, não têm os recursos. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da França anunciou que a Ucrânia receberá um empréstimo da União Europeia para comprar equipamentos de defesa nos próximos 3 anos. Mas sejamos honestos, a presença de Putin no território da União Europeia só faz sentido se levar a um cessar-fogo imediato e incondicional. Além disso, Vladimir Putin está interessado em adotar o princípio de um cessar-fogo imediato porque o tempo está jogando contra ele. Além disso, há outro país entrando para o programa Terra. Anteriormente, a Itália havia se recusado a participar, tendo seus próprios motivos, mas agora a posição do país foi reconsiderada. Talvez, quando a Itália recusou participar desse programa pela primeira vez, eles achavam que o projeto não iria decolar, que não era viável, que não duraria e que era tudo uma bobagem. Mas, ao analisar mais de perto, ficou claro que o projeto está decolando, está sendo financiado, desenvolvimentos interessantes estão surgindo e os países que participam desses projetos estão tendo acesso a tecnologias, compartilhando dados com a Ucrânia. E é bem possível que algum tipo de ciúme tenha influenciado a Itália. A Rússia continua atacando cidades ucranianas pacíficas. Na noite de 21 de outubro, 6 bombas planadoras russas atingiram Kharkiv. Sabe-se que 11 pessoas ficaram feridas. Em Kherson, 3 pessoas ficaram feridas como resultado de um ataque de drone. E após o ataque de drone, Chernihiv ficou completamente sem eletricidade e água. Isso é tudo por hoje no Ukraine Today. Se você acredita que a verdade deve bater mais forte do que a propaganda, curta, comente e se inscreva. Seu apoio nos mantém na linha de frente da informação, desmascarando as mentiras do Kremlin e mostrando ao mundo o que realmente está acontecendo.
Mantenha-se informado, mantenha-se forte e fique com a Ucrânia.